Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Chave Mestra. Na primeira parte, analisamos as quantidades ridículas de combustível supostamente sendo bombeadas para a aeronave e a possibilidade de que a tecnologia usada esteja muito além do nível que eles estão nos dizendo. Para aqueles que obviamente não entenderam a primeira parte, preciso esclarecer. As companhias aéreas afirmam que o combustível representa 50% do custo de nossas passagens. Não estou dizendo que o combustível não está sendo usado. O que estou dizendo é que é uma fração do que está sendo cobrado e uma pequena parte da tecnologia de voo. Muitos comentaram que o combustível não está somente nas asas e, realmente, existe um tanque na parte traseira da aeronave conforme foi mostrado no primeiro vídeo, na tabela do manual do A380. Se observarmos essa imagem atentamente, veremos que o tanque traseiro representa somente 7% da capacidade total de combustível em litros. Isso seria um pouco mais de um caminhão-pipa de 20 mil litros. Então, não é exagero dizer que a maior parte do combustível vai nas asas. Não sou eu quem diz, é o próprio manual técnico. A comparação com os caminhões-pipa é para que você possa visualizar a quantidade de combustível que nos dizem que o avião carrega. Outro ponto colocado por um espectador é que esses aviões nunca esvaziam 100% e o combustível é apenas completado. Ok, essa é uma ótima colocação. Porém, a passagem deveria ser mais barata então, já que nos dizem que 50% do preço dela é combustível e o mesmo não é consumido completamente. Afirmei na primeira parte que temos os próprios fabricantes de motores dizendo que 90% do empuxo vem do ar comprimido de desvio e não da câmara de combustão. Não sou eu que digo isso, são as pessoas que projetam e fabricam esses motores a jato. Então deve ser verdade, certo? Sim e não. Vamos avançar no tema. Para dar sentido a tudo isso, temos que abraçar a ideia do ITER. O ITER, ou éter, era um elemento totalmente aceito no passado. Antes de Einstein e sua esposa inventarem as amplamente aclamadas teorias da relatividade, todos, incluindo todos os cientistas, sabiam da existência do ITER. Eu fiz um vídeo explicando tudo o que você não sabe a respeito do ITER, vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo para você aprender mais. De uma vez só, Einstein se livrou do ITER e todos os outros seguiram o exemplo. As tecnologias antigas usadas no design dessas aeronaves e motores também utilizavam as propriedades do ITER. Essa é a parte que eles não estão nos contando. Fazer isso iria contra o pensamento científico contemporâneo e eles seriam forçados a reconhecer a existência desse elemento extremamente importante. Eu disse no final da parte 1 que mencionaria nossas amiguinhas, as abelhas. Bem, para fazer isso, primeiro preciso atualizá-lo sobre 2 Victors. Se você visitar a página da Wikipedia de Victor Schauberger, encontrará infelizmente falta de informações importantes. Este homem era um mestre em decifrar os segredos da natureza, um escritor prolífico e muito à frente de seu tempo. No entanto, os principais cientistas optaram por ignorar seu trabalho e rotulá-lo de maluco. Apenas esse fato deveria levantar uma infinidade de bandeiras vermelhas nas pessoas. Este homem dedicou toda a sua vida ao estudo da natureza e criou coisas verdadeiramente fascinantes: levitação, propulsão através do ITER, uma tecnologia de implosão, para citar apenas alguns. Vamos começar com a tecnologia de implosão, para mostrar que ele não estava inventando essas coisas. Como você verá neste clipe, o gás que ela está segurando normalmente seria suficiente para abrir um grande buraco em sua mão, mas isso não acontece. Isso porque ele implode ao invés de explodir. A força vai para dentro e não para fora. Tecnologia de implosão. Você pode julgar pelo barulho da implosão que houve uma grande quantidade de energia criada, o suficiente para feri-la seriamente, mas, além de estar levemente abalada, ela parece bem. O principal trabalho de Victor Schauberger foi com água, mas ele postulou e demonstrou que esta tecnologia funciona tão bem em outros meios,
sendo eles o ar ou o éter. Citei como esse cientista ajudou na criação de discos voadores na minha série do Relógio do Criador. O vídeo se chama Em Busca do Sol Negro e está na playlist de mesmo nome. Também o link está na descrição e no card acima. O ar é o nosso meio, assim como a água é o dos peixes, mas os dois estão intrinsecamente ligados, porque ambos os meios se comportam da mesma maneira quando coagidos. Recomendo muito assistir os links do trabalho de Victor na descrição. Esses padrões e propriedades são usados em toda a natureza, no meio ambiente, em árvores e arbustos, em flores e em animais. Basicamente, toda a natureza obedece a essas regras, e Victor descobriu isso. Como mostrei anteriormente, Victor confirma que, usando a ideia do vórtice em uma aeronave, ele literalmente sugará seu caminho através do éter, em vez de empurrar contra as moléculas de ar. Schauberger's central approach here was the principle of matter transformation. The elements of the air, particulate matter and gases are converted in this repulsator. One part escapes through the ring rotator. And the radiation energy, Schauberger talks about synthesis electricity, is emitted through the central axis. The repulsion creates a biological vacuum along the axis in front of it, into which the aeroplane is sucked. A quantidade relativamente pequena de combustível a bordo é usada para decolagem, pouso e cruzeiro. Também é usado pela APU. A APU é a unidade auxiliar de energia situada na parte traseira da maioria das aeronaves comerciais. Trata-se de um pequeno motor a jato configurado como um gerador de ar comprimido para alimentar os motores principais na partida e durante o modo de cruzeiro, entre outras funções. Devo apenas acrescentar algo que não abordei na primeira parte. Aeronaves militares, como caças, usam muito mais combustível do que aeronaves comerciais. Eles precisam da potência extra e do impulso que o combustível oferece. No modo de cruzeiro, um avião comercial não precisa de potência extra, pois seu movimento para frente é o bastante para sugar ar suficiente para o motor. Apenas uma pequena observação aqui. Os motores são projetados para ficarem à frente das asas, em pilones. Do ponto de vista da engenharia, seria muito mais fácil colocá-los diretamente sob as asas. Como a maioria das pessoas deve pensar, o motor a jato emite massas de gases de escape superaquecidos. Mas se esse fosse o caso, então por que eles colocariam o escapamento diretamente sob a asa, onde todo o suposto combustível é armazenado? Da próxima vez que você olhar para uma aeronave, tente encontrar as marcas de queimadura sob as asas de todos os gases superaquecidos. Você não encontrará nenhuma. A pequena quantidade de gás quente sendo ejetada da câmara de combustão é cercada por ar comprimido mais frio. Se fosse um ar quente mesmo, você não acha que essas pessoas deveriam estar no hospital com queimaduras desagradáveis causadas pelos gases superaquecidos? Antes de deixarmos Victor número 1, vamos ver seus princípios de vórtice funcionando em tempo real. Se você acha que os princípios dele são apenas teorias, então acompanhe esse clipe. Assim como o motor a jato, a raiz garuda Sanjivani precisa de uma pequena força para acioná-la, mas depois se impulsiona infinitamente, usando o meio ao seu redor, neste caso, a água. Apesar da força descendente da água, a raiz se impulsiona verticalmente mesmo assim como o motor a jato faz por meio do éter. Há muito mais para falar sobre os princípios do vórtice de Victor Schauberger e como os fabricantes de aeronaves utilizam as forças naturais da natureza para auxiliar o voo, mas não quero que este vídeo seja muito longo. Mais uma vez, confira o trabalho de Victor por si mesmo e verá as conexões. Hora do Victor número 2. Viktor Grebennikov é menos conhecido que Schauberger, mas sua pesquisa e experimentação são igualmente extensas e importantes. Também deriva seu raciocínio da natureza.
is a man named Grebennikov from Russia. Grebennikov was kind of a non-conventional scientist. He was an entomologist, did a lot of work with bugs, entomology. And his favorite thing was to go out into the steppes of Russia and into the various outer hinterlands and camp out in the summers and study his favorite subject. This might look like a radio-controlled bee, but it's actually a bee with a little radar transponder on it, which means that we can track this bee as it flies around the field. And these little guys can carry 90% of their body weight in pollen, so it won't affect the way it flies. First of all, the bees are flying much faster than predicted, an incredible 30 miles an hour, even when fully laden. The next surprise is where the bees go. They almost always overfly potentially decent food. And once they've found their patch, they then repeatedly shuttle to and from it. And this is the really clever bit. In spite of 30-mile-an-hour crosswinds, whether out or back, they all fly in dead straight lines. A bumblebee can't fly aerodynamically. Yeah, and he's right. And I said, well, what did bumblebees do? And they said, well, they levitate. And I said, well, how's that? And he says, come on, I'll show you. And he showed me, he wrote a book, incidentally. I don't know if it's still in print. It's in the Library of Congress. The book is called Tomorrow's Energy Need Not Be Fuel. And in that book, he gave reference to what I'm talking about, that that of levitation, that the bumblebee, when he starts to beat his wings, when he starts to flap his wings, there's a little cavity, a hollow cavity next to the larynx inside his system that's hollow. And when he beats his wings, he starts to resonate this energy, and it goes back and forth, just similar to a guitar strumming on one side of the room and hitting the same chord on the other side of the room, or somebody hitting a high C and breaking a crystal. It's the same thing, it's resonance. And he said what they do, they resonate. And when they resonate, they eventually reach the resonance of the field around them. And he explained it this way to me, that the Earth was, of course, spinning, but it was operating on a frequency of 8.5 hertz per second or so forth. And he says once this bumblebee hits that resonant frequency of its surroundings, it becomes a free agent. It creates a magnetic bubble around itself, and it can go anywhere it wants. And I said, well, that's not in any of the science books. He said, I know. You probably never see it there either, but that's what happens. They'll discover it someday and bring it out, but it's just we have a conventional way of doing things, and then we have a natural way of doing things, and they're totally different. They're diametrically opposed. O ponto importante aqui são as abelhas. Como você já ouviu falar, a abelha realmente não deveria ser capaz de voar. Aquelas asas são muito pequenas para levantar aquele corpinho gordinho do chão. Na verdade, é um pouco confuso também para os cientistas convencionais. Elas podem viajar em linhas perfeitamente retas por longas distâncias sem qualquer desvio, mesmo durante um vento cruzado uivante. Por causa das frequências de ressonância produzida pela vibração de suas asas, elas criam uma bolha no éter protegendo-as de qualquer interferência externa. Então, a levitação por ondas sonoras é um efeito do mundo real. Você quer mais provas? The bug wings themselves were creating an anti-gravity phenomena under certain conditions. Essas tecnologias são conhecidas e usadas na fabricação de aeronaves modernas. O vórtice que está sendo produzido está ajudando nas propriedades de elevação da aeronave. É por isso que os motores estão à frente das asas. Se estivessem embaixo das asas, o vórtice não faria seu trabalho. Tem que fluir por cima e não por baixo da asa. Da próxima vez que você voar, tente ouvir o zumbido dos motores. Ele muda de tom ao entrar e sair do modo de cruzeiro.
apenas pura especulação aqui, mas existem grandes cavidades nas asas, que são testadas com ar comprimido e não líquido a propósito, e os motores produzem um zumbido distinto, assim como as abelhas. Assim, o conto dos dois Victors chega ao fim. Eu recomendo assistir todos os links de vídeo na descrição, pois você obterá uma compreensão muito melhor das forças naturais em ação aqui. Como sempre, essas são apenas minhas próprias reflexões e não são de forma alguma definitivas. Mas as evidências científicas e os efeitos observáveis definitivamente apoiam a teoria. Dois cavalheiros altamente inteligentes que tiveram suas pesquisas amplamente ignoradas pela comunidade científica dominante. Mas os fabricantes estão usando secretamente a tecnologia para pilotar seus aviões. Como sempre, somos nós, os consumidores, que saímos perdendo, enquanto essas grandes empresas estão colhendo os benefícios financeiros. Seria essa uma maneira de limitar a massa de ir e vir mais rapidamente? Qual sua opinião a respeito? Como sempre, deixe ela nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o like, que ele ajuda a alcançar mais pessoas. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. E por último, se ainda não conhece nossa área de membros, o Relógio do Criador Premium, lá tem mais de 100 vídeos muito interessantes e você tem acesso a todos desde o primeiro. E recomendo muito assistir a série Mestres e Controladores que eu disponibilizo lá, para abrir seus olhos e enxergar como o sistema que vivemos realmente funciona e como somos iludidos diariamente. Link na descrição e comentário fixado. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.